Eu quero convidar vocês a abrirmos a palavra do Senhor, sem perda de tempo. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Eu considero, irmãos, que a vida do homem é como uma corrida de Fórmula 1. Os carrinhos estão lá correndo, e tem uma hora que eles têm que parar e fazer determinados reparos para que eles possam permanecer na corrida. E eu considero que Deus também, Ele utiliza o pit stop conosco. Em determinados momentos da nossa vida, o Senhor também nos para, aperta alguns parafusos e nos libera para fazer carreira novamente. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos. Meus queridos, quando eu leio essa palavra, quando eu me debruço sobre a palavra do Senhor, eu fico impactado com o cuidado, com o amor, com o carinho que Deus tem com os seus servos. Quando Deus usa alguém, como usou Salomão, para escrever esse provérbio, dizendo que sobre todas as coisas que o homem deve guardar, ele guarde o seu coração. E ele explica por que guardar o coração. Ele diz porque do coração procedem as saídas da vida. Eu entendo que Deus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia infinita, o Senhor quer nos preservar de não guardarmos o coração e cometermos atitudes que venham a nos prejudicar. Enquanto eu meditava nesta palavra, eu dizia: o coração do homem é como se fosse a cabine de um avião. Na cabine do avião, só quem tem acesso àquele lugar é o piloto. É como se o nosso coração fosse uma cabine, onde só uma pessoa ali pode ocupar para que essa pessoa possa dirigir as nossas vidas. Agora, da mesma forma que Deus deseja ocupar o controle, a cabine da nossa vida, para dirigir a nossa trajetória aqui nessa terra, o inimigo das nossas almas também deseja ocupar o mesmo lugar. Por isso que é urgente a necessidade de atentarmos para a guarda, para a proteção do nosso coração. É um tempo, irmãos, de criarmos trincheiras ao redor do nosso coração, para defendermos, irmãos, o lugar aonde o Espírito Santo de Deus deseja habitar. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado, um tempo tão difícil, são tantos apelos. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de muitos apelos, é um mundo de muitas facilidades. Hoje o pecado está à nossa porta. Só basta você dizer que quer pecar e o pecado está aí muito próximo. Está muito fácil de nós nos corrompermos, de corrompermos os nossos corações, de nos atrelarmos às coisas desta vida e de nos embaraçarmos e de findar deixando com que o inimigo de nossas almas assuma o controle de nossas vidas e traga sobre nós consequências drásticas. Quando eu digo que Deus tem no seu amor o cuidado para nos guardar, é justamente porque Deus tem zelo com o seu povo. Deus quer zelar de cada um de nós. E enquanto homens de Deus, eu sei que é um trabalho voltado para os homens, e é importante, porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens também. E nós necessitamos urgentemente, irmãos, nos voltarmos para a palavra do Senhor, para aquilo que Deus está nos instruindo. Eu vejo, irmãos, na palavra do Senhor, homens que não tiveram o devido cuidado, ou seja, não protegeram a cabine do coração, não protegeram o local que procedem todas as fontes da sua vida, e permitiram que embaraços adentrassem na sua trajetória, causando tristeza, dor, perdição, causando prejuízos para as suas vidas. E eu poderia citar vários versículos aqui nessa noite acerca do cuidado com o coração do homem.
Veja bem, irmãos, quando a Bíblia fala acerca de coração, ela não está se referindo ao órgão que pulsa e bombeia sangue para o corpo, mas ela está falando da sede das nossas emoções, está falando da sede dos nossos sentimentos, da parte do nosso homem interior que acumula um conjunto de valores que todos nós temos, quer sejam valores espirituais, valores socioculturais, tudo que nós valorizamos, nós trazemos para dentro do nosso coração. E foi isso que Jesus Cristo disse. Jesus disse que o homem bom, aí ele diz, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. Mas ele também disse que o homem mau, do seu coração mau, ele tira as coisas más. Então, irmãos, o Senhor, ele nos dá o poder de decidirmos quem vai ocupar o nosso coração e quem, consequentemente, vai dominar a nossa vida. Quem ocupa o seu coração é quem domina a sua vida. Eu não vou aqui perder tempo trazendo muitos versículos acerca dessa proteção ao coração do homem, mas eu gostaria de trazer alguns exemplos da palavra do Senhor, de homens que não tiveram o devido cuidado com seus corações e que terminaram sofrendo grandes prejuízos em suas vidas. O primeiro homem que nós poderíamos citar aqui nessa noite é Adão. Meus amados, quando eu começo a meditar na palavra do Senhor e vejo o que aconteceu na vida de Adão, eu vejo que Adão representa para nós o tipo do homem distraído. Adão representa para nós, homens de Deus, igreja do Senhor, o tipo do homem distraído e ausente da sua casa. Eu tenho certeza que muitas das irmãs oraram nessa noite para Deus usar o pregador, usar aquele que estaria ministrando a palavra, porque eu tenho certeza que todas as irmãs gostariam que seus esposos fossem homens um pouquinho mais dedicados à sua casa, um pouquinho mais dedicado à sua família, um pouquinho mais presente. Eu tenho certeza que a intercessão foi grande, mas se você veio aqui nessa noite, o Senhor quer falar com você, para que você guarde, cuide do seu coração e não siga os exemplos daqueles que não tiveram o devido cuidado e trouxeram prejuízo para a sua casa. Adão. A Bíblia diz que Deus chama Adão, Deus cria Adão, Deus sopra o fôlego de vida em Adão. E é interessante, irmãos, que depois que Deus coloca a sua essência dentro do homem, Deus passa a se relacionar com ele. Ou seja, você, eu, todos nós temos a essência de Deus dentro do nosso coração. E o Senhor gosta de se relacionar conosco. A Bíblia diz que na virada do dia o Senhor descia lá no jardim, onde Deus havia preparado para o homem. E Deus conversava com Adão. Deus tinha um relacionamento de intimidade com Adão. E dentro desse relacionamento, quando Deus se relaciona comigo e com você, Deus nos concede autoridade. Foi o que Ele concedeu a Adão. Deus deu a Adão a mentalidade de governo para que ele governasse sobre todas as coisas na terra. A segunda coisa que Deus fez foi dar um ensinamento daquilo que ele podia fazer e do que ele não podia fazer. Veja que a ordem para não provar do fruto que havia no meio do jardim, Deus deu a Adão. E aí surge agora a companheira daquele camarada. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar uma mulher para que ela seja a sua ajudadora. E Deus concede a Adão uma mulher. Mas eu não sei, irmãos, por qual motivo Eva, esposa de Adão, se encontrou sozinha no jardim, conversando com uma serpente. Meu irmão, como eu disse, Adão caracteriza para os nossos dias a qualidade do homem que não gosta de estar com a esposa, que não gosta de andar com a esposa, que não quer ter a esposa perto. Ele prefere o futebol, ele prefere a casa dos amigos, ele prefere a profissão, ele prefere o emprego dele, do que estar ali junto com a esposa dele. Deixa eu dizer uma coisa a você, não se ausente da sua casa. Deus, Ele elegeu você como cabeça da sua casa. Ele constituiu você
como o homem da casa, para que você fosse boca de Deus na vida daqueles a quem ele lhe confiou. Foi isso que Adão não entendeu. Até enquanto Adão estava ali sozinho com Deus, guardando o coração com Deus, o Senhor estava lhe ensinando, o Senhor estava conversando com ele, dotando o homem de sabedoria, de autoridade, mas Adão não guardou o seu coração. E por alguma razão, talvez distraído com as coisas que haviam no jardim, Adão deixou Eva sozinho, conversando com uma serpente. Adão foi um homem omisso. E quando nós somos omissos, meus irmãos, nós estamos faltando com o cumprimento de um dever que foi determinado pelo próprio Deus. Veja, irmãos, que quando Deus cria o homem, Deus disse para que o homem fosse a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus é você parecer com Deus, é você representar Deus. Daí, irmão, surge a palavra sacerdote. Sacerdote significa justamente representante daquilo que é sagrado, ou daquele que é sagrado. Deus instituiu Adão como o representante legal dele. Quando o homem, ele não gosta de estar com a sua esposa, quando ele não gasta tempo com ela, quando ele não medita na palavra com ela, quando eles não tiram um período para adorarem a Deus, para louvarem a Deus juntos, ele está permitindo que outras vozes falem ao coração dela. Quando nós nos omitimos, outras vozes começam a falar ao coração que eu deveria estar falando. Ao coração que eu deveria estar sendo boca de Deus para tratá-la. E a consequência disso, irmãos, é que Deus disse que através da desobediência dele, se ele desobedecesse a Deus, ao provarem do fruto proibido, certamente eles morreriam. E Adão perdeu a sensibilidade, perdeu o temor a Deus e não ouviu, não deu atenção às coisas que Deus havia lhe falado. E com a desobediência, a morte passou a fazer parte das nossas vidas. O mais interessante que eu acho, irmãos, é porque a Bíblia diz que a própria terra reagiu à atitude de omissão cometida por Adão. Porque a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. A ideia que eu tenho é que Deus não queria que nenhum de nós nem se furasse, que nenhum de nós nos machucássemos. Não existia espinho, não existia abrolhos na terra, porque Deus havia criado tudo dentro de uma conjuntura perfeita. No entanto, o fato da desobediência, a morte entra na raça humana. E se vocês prestarem atenção, Adão prova do fruto, mas ele não morre imediatamente. Porque quando Deus diz, se vocês desobedecerem, se vocês provarem desse fruto, certamente vocês morrerão. O Senhor estava se referindo à morte espiritual. Então, irmãos, o que eu gostaria de dizer a você é que a sua omissão, ela vai gerar a desobediência de alguém e, consequentemente, a morte espiritual. A nossa missão como homens de Deus, ela deve ser encarada com responsabilidade e com seriedade. Nós não podemos servir a Deus de qualquer forma. Nós não podemos andar de qualquer jeito, porque foi o Senhor que nos confiou essa autoridade. Outro personagem bíblico, meus irmãos, que também vacilou ao guardar o seu coração, foi um homem chamado Eli. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 3, nós encontramos um homem, um sacerdote de Deus, um representante de Deus, governou em Israel durante 40 anos.
A Bíblia diz que ele foi sacerdote daquele povo durante 40 anos. Foi um homem que tinha todo o preparo nas Escrituras, nas Santas Escrituras. No entanto, Eli não foi omisso apenas com a sua esposa, como Adão. Mas Eli também vacilou na criação dos seus filhos. Quando eu estava lendo, irmãos, eu confesso que meu coração ficou muito apertado. Porque eu vejo que Eli representa o tipo da pessoa que até está na igreja. O tipo do crente que participa da liturgia da igreja, que participa dos cultos. O crente que até lê a Bíblia, que até lê a palavra, mas o seu coração já está endurecido para a voz de Deus. O que aconteceu com Eli, se os irmãos meditarem em 1 Samuel no capítulo 3, os irmãos vão compreender que Deus chama o profeta Samuel, que havia sido treinado pelo próprio Eli. E por três vezes Deus chama o profeta Samuel. E Samuel sempre estavam deitados, dormindo no templo. E quando Samuel escuta a voz de Deus chamando seu nome, Samuel vai até Eli. E pergunta a Eli, e responde a Eli. E Eli diz, não foi eu que te chamei. Isso aconteceu por 3 vezes. Na última vez, Eli entende que é Deus falando com Samuel. E o que é que Eli diz? Ele diz, quando isso acontecer, Samuel, diga, fala que o teu servo ouve. E assim aconteceu, e Deus falou com Samuel. E o que Deus falou com Samuel? Deus falou com Samuel que já havia falado ao coração de Eli, que ia destruir a casa de Eli, a família de Eli, por causa da omissão, da negligência e da conivência daquele sacerdote. Deus nos instruiu, ou nos chamou, para sermos sacerdotes do nosso lar. Foi isso que nós aprendemos aqui com Adão. Deus nos levanta como homem, como sacerdote da nossa casa. Então Adão vacilou com a sua esposa. Aí nós agora estamos com Eli, um cara que vacilou na criação dos seus filhos. E o interessante é que Deus demonstra a sua indignação com ele, porque Deus está dizendo a Eli que muitas vezes repreendeu Eli acerca das atitudes dos filhos dele, mas Eli não teve autoridade para repreender os seus filhos. Os filhos de Eli, meus irmãos, também eram sacerdotes, e a Bíblia diz que eles comiam das ofertas que o povo trazia para o culto. Tudo que o povo trazia para oferecer a Deus, eles tomavam, eles arrebatavam com violência. Comiam, mandavam assar a carne que era para ser assada no sacrifício, queimada no sacrifício. Eles se prostituíam com as mulheres que vinham para o templo. Eles perderam o temor a Deus. Eles fizeram da casa de Deus, irmãos, algo profano. E Deus não mistura aquilo que é sagrado com o profano. Deus não mistura, com Deus não existe mistura. A mistura que Deus gosta é glória e aleluia. É essa mistura que Deus gosta. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que aqueles homens começaram a ter uma vida dupla, cocheando em 2 pensamentos. Viviam no templo, mas o coração estava distante de Deus. E por causa disso, Deus disse, eu vou destruir a casa de Eli. Por causa disso, Deus disse, eu vou dar um fim a esta geração, a esta família. O meu coração se entristece, meus amados irmãos, porque quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós vamos entender que eles brincaram com Deus. A Bíblia diz que os filisteus se levantaram contra o povo de Deus, e enquanto Israel estava perdendo na guerra, os filhos de Eli pegaram a maior representação da glória de Deus, que era a arca que estava lá no tabernáculo, e levaram até o arraial para ver se Israel vencia a guerra. Mas naquele instante
que eles levaram aquela arca se confiando, achando que Deus estava com eles. A glória do Senhor não estava mais com eles. A presença de Deus não estava mais na vida daqueles homens. É forte. A Bíblia diz que o exército de Israel tombou. Eles perderam, levaram a arca, perderam. E os filhos de Eli também foram mortos a fio da espada, também morreram na guerra. E a palavra diz que o sacerdote estava sentado na frente do tabernáculo, quando chega alguém para lhe trazer a notícia de que seus filhos haviam morrido e que a arca do Senhor havia sido tomada. A palavra diz que quando trouxeram a notícia para Eli, Eli se assusta com aquela notícia, cai para trás, e a Bíblia diz que ele quebra o pescoço e morre. Os filhos agora estavam mortos. Eli também havia morrido. E a filha de Finéias, a esposa de Finéias, a nora de Eli, estava grávida. E quando viu todo esse acontecimento, a Bíblia diz que ela deu à luz. E ela, no momento que ela dá à luz, ela desfalece. E alguém chega ali para socorrer, e ela diz uma palavra. Algumas traduções dizem Icabô, outras dizem Icabode. Ou seja, e se foi a glória do Senhor. A glória do Senhor havia saído da casa deles, porque eles não guardaram o coração, porque eles não tiveram cuidado em guardar o coração, que é a sede das suas emoções, dos seus sentimentos. O que é o coração do homem, meu irmão? Quando a palavra do Senhor diz, porque é dele, é do coração que jorram as fontes da vida, a palavra do Senhor está querendo dizer que tudo que você faz nasce dentro do seu coração. Todo o seu procedimento, o que você está agindo, como você está agindo lá fora, como você está agindo no seu trabalho, como você está agindo na sua casa, primeiramente nasce dentro do seu coração. E se o seu coração não tiver guardado do Senhor, os seus procedimentos serão incondizentes com a vontade de Deus. É por isso que Deus quer que a gente guarde o coração. É por isso que o Senhor está preocupado em guardar o coração do homem. É por isso que Deus quer ocupar o nosso coração, porque Deus quer que os seus procedimentos glorifiquem a Ele. Deus quer que as suas palavras glorifiquem a Ele. Deus quer que você saia representando Ele aonde você estiver. Olha, meu irmão, Jesus Cristo disse, bem-aventurado os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Eu quero dizer uma coisa a você: se você não está vendo Deus na sua casa, se você não está vendo Deus na sua família, se você não está vendo Deus no seu emprego, se você não está vendo Deus nos seus negócios, é porque o seu coração ainda não foi purificado em Deus, não foi guardado, e ele precisa urgentemente ser cuidado pelo próprio Senhor. Sou cardiologista não, mas eu preciso dizer que Deus quer cuidar do seu coração. Deus quer cuidar do meu e do seu coração. Foi-se, irmãos, foi-se a glória do Senhor. Não deixe a glória do Senhor sair da sua vida. Não deixe a glória do Senhor sair da sua família. Não deixe a glória do Senhor sair da vida dos seus filhos. Lute por Ele, batalhe por Ele, gaste tempo com Ele, gaste tempo com a sua esposa, gaste tempo com os seus filhos. Esteja envolvido na obra do Senhor, esteja envolvido com a palavra do Senhor, para que você possa colher os frutos daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você, meu amado irmão, lê comigo o Salmo de número 128, a palavra do Senhor é o Salmo da família, o Salmo 128. É o Salmo que diz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Aí diz assim, pois este comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Amém, pastor? O homem que teme ao Senhor, ele guarda o coração dele em Deus.
o seu coração está guardado na palavra do Senhor. Deus ocupou o controle do coração do homem. É Deus quem domina, é Deus quem reina, é Deus quem comanda. Muitas vezes a carne, a natureza caída quer se levantar, quer tomar algumas atitudes, mas aquilo que está dentro do seu coração diz: ei, não. O Espírito Santo de Deus diz: ei, não faça isso, ei, não ande nesse caminho, ei, se desvie daqui, ei, saia daqui, vá para ali, porque o homem que guarda o coração, ele teme ao Senhor e está debaixo daquilo que o Senhor fala com ele. Guarda, irmão, o teu coração. Guarda o teu coração, protege ele, porque te sucederás bem. Na continuação do salmo, irmãos, o salmista diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. Vida longa, vida longa, verás os teus netos, e a paz sobre Israel. Aleluia. Você vai ver a paz sobre o seu você vai ver a paz de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você colherá, você desfrutará das bênçãos que o Senhor Deus tem para mim e para você. Adão falhou com a esposa. O sacerdote Eli falhou com os filhos. Mas eu gostaria de comentar. Quanto tempo, irmão? Está perto. Eu gostaria de comentar ainda sobre um homem chamado Nabal. Adão falhou com a esposa. Eli falhou com seus filhos. E Nabal falhou com ele mesmo. Irmão, essa palavra guarde o seu coração. É porque assim, irmãos, olhe, antes de qualquer coisa, guarde o seu coração. A primeira coisa é guardar o coração. É primordial. E eu fiquei meditando, por que a primeira coisa? Por que colocar isso sobre todas as coisas? Aí eu me lembrei. Eu fui, irmãos, do Corpo de Bombeiro Militar no ano de 2009, aqui no estado. E quando eu cheguei lá no bombeiro, me ensinaram os 10 mandamentos do socorrista. E paz, meus senhores, sabe qual é o primeiro mandamento do socorrista? Primeiro eu. É estranho, como é que o bombeiro, algo que vai salvar alguém, e o primeiro mandamento é primeiro eu? Porque entende-se que se eu não estiver bem, eu não posso salvar ninguém. Eu preciso estar bem, eu preciso estar preparado. Quando Salomão diz sobre todas as coisas, prepare, guarde o seu coração, ele está dizendo: se você, meu filho, não estiver bem, como é que você vai aconselhar a sua esposa? Como é que um homem que não guarda o coração, ele tem um conselho para dar à esposa dele? Como é que um homem que não tem o seu coração guardado em Deus, ele vai ter um direcionamento para a vida do filho dele? Como é que um homem que não tem o coração guardado, cuidado em Deus, vai poder, irmãos, salvar, ajudar alguém? Sabe o que é que o mandamento lá do bombeiro diz? Que se você não estiver bem, você se torna outra vítima. E sabe o que é que acontece muitas vezes no meu lar, no seu lar, quando o meu coração não está guardado em Deus, que a minha esposa chega com um problema para mim, vão ser 2 com problemas. E aí, irmãos, misericórdia, se um com problema já é complicado, você imagine 2. Aí chega o seu filho com um problema, aí vão ser 3. Você está entendendo como é o amor de Deus com a vida do homem? É porque Deus quer que você se saia bem. É porque Deus quer que as coisas deem certo na sua vida. Nabal falhou com ele mesmo. Por quê, irmão? Porque Nabal era o tipo do camarada que se achava. Ele, irmãos, vivia ali sobre o seu próprio ventre.
A Bíblia fala, meus irmãos, que Davi estava fugindo de Saul, e Davi no deserto. Chegou um certo período, que era o período em que os pastores de ovelhas, os criadores de ovelhas, tosqueavam as ovelhas do campo. E Nabal era um fazendeiro rico, era um camarada estruturado, mas era um homem egocêntrico, era um homem que só acreditava nele mesmo, era um homem inacessível. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, que Nabal, capítulo de número 25, que Nabal, a própria esposa de Nabal, dando testemunho dele, disse que ele era um homem que ninguém conseguia conversar. Você já pensou, irmãos? Já pensou a sua esposa querer conversar com você e você não ter uma abertura para uma conversa em casa? Você é trancado. O homem da patada. Quando eu estava lendo, pastor, eu me lembrei de uma história que os irmãos mais antigos contaram. Eu não sou muito antigo, mas eu me lembrei de uma história de um camarada, irmãos, que ele dizia muito assim: a pessoa só me faz uma raiva uma vez. E esse camarada tinha esse negócio com ele. E disse que ele morava num sítio e veio para a rua uma vez com a esposa. Ele tinha comprado uma mula na rua. E ele disse: não, vou comprar essa mula para levar a mulher de volta para casa montado na mula. E ele botou a esposa em cima da mula e vem puxando a mula. Quando ele chegou num determinado lugar que foi abrir a porteira, a mula se espantou, derrubou a esposa. Ele olhou para a mula e disse: uma. Pegou o cabresto da mula, botou a mulher em cima, foi, continuou andando. Quando chegou mais na frente, a mula se espantou de novo, derrubou a mulher novamente. Ele olhou para a mula, fez duas, tirou um revólver, pá, matou a mula. Foi aquele silêncio, ele e a mulher para casa. Quando ele chegou em casa, a mulher disse: meu filho, não precisava você fazer isso. Ele olhou para a mulher e disse: uma. Nabal. Essa mulher ia falar de novo com esse camarada, irmão? Nabal. Chega os homens do exército de Davi e vão pedir comida a Nabal. E Nabal simplesmente menospreza, diz: você já conhece Davi? Eu não sei quem é esse camarada, eu lá vou ter conversa com quem está fugindo de rei. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens voltaram e comentaram isso com Davi. E Davi simplesmente, irmãos, se irou contra Nabal. E juntou 400 homens para ir até Nabal, matar Nabal e destruí-lo. Os irmãos certamente conhecem bem a história. Abigail, esposa de Nabal, tomou conhecimento desse fato, dessa atitude impensada. Porque, irmãos, na vida de cada um Nabal existe um Davi. É bom nós termos cuidado para não acharmos que nós somos os superpoderosos da terra. Homem tem essas coisas, não é? Achar que é só a minha palavra, é como eu digo, é como eu mando, é como eu acho, é como eu penso. Que o Espírito Santo de Deus nesta noite, irmão, nos traga o esclarecimento da sua palavra, nos conceda graça, nos conceda sabedoria, para que você nos humilhemos diante do Senhor e entendamos que quem tem que acessar o nosso coração é o Espírito Santo de Deus, nos trazendo para uma realidade de humildade, nos trazendo para uma realidade de crescimento espiritual, onde eu possa ser um homem acolhedor da minha esposa, acolhedor do meu filho, eu possa ser um homem acolhedor daqueles que estão perto de mim, um exemplo na sociedade, um homem irrepreensível, um homem cheio de Deus. E aí Abigail vai lá onde está Davi e pede, irmãos, clemência a Davi. Pede clemência. Olha, o cara impensado, a esposa teve que ir lá para consertar o problema que o homem arrumou. E aí a Bíblia diz que Nabal estava lá se embriagando, estava bebendo, enchendo a cara, tomando os porres dele. No outro dia ele amanhece de ressaca e Abigail chega para conversar com ele e diz: Nabal, você tem consciência do que aconteceu com você, Nabal? Você tem consciência do que você fez? Davi ia te matar, homem.
A Bíblia diz que a tristeza daquele homem foi tão profunda, que em poucos dias Nabal morreu. E o que é que aconteceu? Davi pegou a mulher dele. O cara, atitude impensada, arrogante, provou do próprio veneno. O Senhor nos alerta nesta noite: guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. As minhas atitudes são reflexos daquilo que está dentro do meu coração. Tudo que eu faço aqui fora nasceu primeiramente aqui dentro. Para nós encerrarmos, eu quero dizer as características do homem que Deus deseja, do homem que guarda o coração em Deus. Aquilo que Paulo falou quando escreveu a Timóteo no capítulo 4, versículo 12. Ele disse que o homem deveria ser um exemplo para os fiéis. Exemplo dos fiéis. Na palavra, Nabal não teve trato, não teve palavra, não soube se expressar. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Homens com coração puro. Deus quer nos levantar nesse tempo, irmãos, para fazermos a diferença. Mas nós não vamos fazer a diferença no nosso poder, no nosso conhecimento, no nosso intelecto. Nós vamos fazer a diferença a partir do instante em que nós nos humilharmos diante do Senhor e decidimos assumir a postura de verdadeiros homens de Deus. Nós estamos vendo aí que a figura masculina está sendo hoje demonizada. Tem locais por aí que, se alguém perguntar o que é que você é, e você disser que você é homem, você corre o risco de ser até apedrejado. Tem capa que está com vergonha já de dizer que é homem. Graças a Deus vocês não chegou aqui ainda não. O nosso chamado foi para sermos representantes do Senhor. Foi para sermos representantes de Deus. Eu agora uso o linguajar nordestino. O sangue vai dar no meio da canela, mas nós vamos estar firmes naquele que nos chamou. Aquele que prometeu é fiel para cumprir nas nossas vidas. Nós não vamos retroceder, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não vamos nos corromper. O padrão do mundo hoje é o homem ter 2, 3 mulheres. O padrão de Deus é e será esposo de uma só mulher. O padrão do mundo hoje diz que o camarada tem que fazer aí o que vier na sua mente, o que der na telha. O padrão de Deus é para que eu e que você nos humilhemos. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Deus quer te exaltar, homem. Deus quer fazer de você uma referência nessa cidade. Deus quer fazer de você como fez na vida do profeta Samuel, quando Saul estava procurando as jumentas do seu pai, que se preocupou por estar muitos dias longe de casa. O moço de Saul disse: vamos ali, naquela cidade, porque ali tem um homem de Deus. Ali tem um homem de Deus e o povo dessa cidade o respeita muito. Que testemunho o povo dessa cidade dá de mim e de você? Que testemunho estão dando de nós? Por que é que alguém no leito de um hospital se lembra de ligar para o pastor? Porque o que está na vida do pastor é maior do que o que está no mundo. Porque aqui alguém, quando estiver enfermo, vai se lembrar de você, crente. Porque sabe que Deus está na sua vida. E sabe que é você que vai orar por ele. Quero dizer uma coisa, irmão. Oração é coisa para homem também, viu? Não é só para mulher, não. Nós percebemos que, geralmente, as mulheres são bem mais assíduas. Eu sei que os homens estão trabalhando, mas tenha uma vida de oração. O seu coração não será guardado em Deus se a sua vida não for uma vida de oração.
Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu estou vivendo isso. Eu estou buscando guardar o meu coração em Deus, porque eu sei dos apelos deste mundo. Eu sei, irmão, do que tem acontecido ao nosso redor. E eu só encontro paz para a minha vida quando eu dobro os meus joelhos e quando eu começo a conversar com meu Pai, quando eu começo a expressar a Ele as minhas dores, quando eu começo a expressar a Ele as minhas necessidades. E Ele chega e diz: meu filho, o teu coração está guardado em mim. Proteja o seu coração. Guarde o seu coração em Deus. Hebreus 3:12 diz: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, para que você não se aparte do Deus vivo. A incredulidade. Olhe, esse tempo é um tempo as coisas estão se tornando muito naturais. As pessoas não creem mais num milagre como esse que o irmão mencionou aqui hoje. Isso aí foi uma obra do acaso. O Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, é um Deus que até hoje realiza milagres. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Enquanto o irmão estava aqui, amém, irmão, zerou meu tempo. Só para concluir, enquanto o irmão estava aqui, dando o testemunho dele, a primeira coisa que me veio à minha mente: por que Deus não fez isso na vida do meu irmão? Está fazendo alguns meses que Deus levou o meu irmão. E eu pensei: por que Deus não fez esse mesmo milagre na vida do meu irmão? Mas o irmão Miqueias estava aqui, irmãos, falando que Deus fazendo é Deus, e Deus não fazendo também continua sendo Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero, para encerrar, dizer que eu não sou, irmão, pregador. O irmão Nildinho me chamou, o pastor Nildinho, porque eu tenho certeza que ele nos ama em Cristo, como nós também o amamos. Mas eu não sou um pregador. Eu disse a ele: eu vou apenas falar aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. E tem uma coisa, irmãos: aonde Deus me chamar, eu vou. Amém? Aonde Deus me chamar, eu vou. Porque eu não quero, irmãos, trazer informações da palavra. Eu quero comunicar. Eu quero transmitir. Sabe? Eu aprendi com esse vírus aí, né, que o crente ele tem que ser transmissível. Sabe? A gente tem que ser transmissível. Onde a gente estiver, o Espírito de Deus tem que pegar na vida do outro. Tem que pegar naquele que está próximo. As pessoas que estão ao nosso redor têm que sentir o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Portanto, amados, que Deus vos abençoe. Que o Senhor, irmãos, trate com cada um de nós, para que guardemos o nosso coração nele e que assim possamos representá-lo bem nessa terra e nesse tempo. Amém.